O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego. Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: Se é pecador, não sei. Só sei que era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulos dele, nós somos discípulos de Moisés.
Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem espantoso: vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas, o tema central da nossa liturgia de hoje é a luz. A luz que ilumina os nossos caminhos, para que possamos saber aonde ir. A luz que ilumina a nossa razão, para que tenhamos clareza das decisões, daquilo que precisamos realizar. Luz trazida por Jesus para nos libertar da cegueira das trevas. E veja bem, nós temos muita dificuldade em enxergar as coisas que estão perto de nós. Nós temos dificuldade de enxergar além. Tanto que tem uma expressão que nós costumamos a dizer: quando nós conseguimos encontrar uma pessoa que enxerga além, nós dizemos: ali vai uma pessoa de visão, capaz de enxergar aquilo que muitas vezes nós não enxergamos. Basta notar na primeira leitura que nós ouvimos hoje. Veja bem, o profeta Samuel, quando chega à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, que se tornará o rei de Israel, logo Samuel imagina que o rei será o mais belo, aquele que tem uma melhor estatura. Esse vai ser nosso rei. Imagina, que rei belo, que estatura, que homem. E veja bem, Samuel vê Eliabe e diz para ele mesmo: seria o escolhido por Deus. Mas aí vem Deus e desconcerta. Deus sempre nos desconcerta. Aí Deus lhe diz: não olhes para a aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. E às vezes nós somos assim também. Nós julgamos pela aparência e esquecemos de ver o coração. Samuel julga pelos critérios humanos, mas Deus não. E olha que interessante, aquele que é o escolhido de Deus nem estava ali. E era o menor de todos, desclassificado pelos critérios humanos, mas escolhido por Deus, que vê o coração e não a aparência.
Este é Davi, que é o escolhido de Deus, que virá a ser o maior rei de Israel. A maioria dos salmos que nós ouvimos, sempre no início está escrito Salmo de Davi. Foi ele quem escreveu a maioria dos salmos que nós cantamos. Aquele que não tinha uma aparência, aquele que não tinha uma estatura, mas que era escolhido de Deus. Parece que nós gostamos de ficar olhando para bem perto de nós. A gente parece que tem medo de olhar à distância. Então nós nos acostumamos a ver o que está perto de nós. E o padre tomou um exemplo bem simples para vocês nunca esquecer mais. Às vezes nós somos muito próximos da galinha. Porque a galinha só enxerga, filho do céu, aquilo que está perto dela. E ainda por cima, só enxerga de dia. Porque de noite a bicha não enxerga. Tanto que a galinha é uma presa fácil. Quando ela vai para o galinheiro, puleiro, condenada a virar canja muito rápido. E o padre entende disso. Porque dos 15 aos 16 anos, o padre fazia coleção de galinha. Lá no Rechã, padre, o que o senhor se divertia? Eu criava umas galinhas. Minha mãe queria morrer comigo, porque a mãe também tinha as galinhas dela. E um dia eu inventei de encontrar uma galinha que botasse ovo azul. E vai eu atrás da galinha que bota ovo azul. E nisso eu trocava todas as galinhas, as mais novas. Às vezes trocava por umas galinhas mais velhas, porque falava que eu ia botar o azul. De repente a galinha já não botava mais. E de repente encontrei uma franga que era polaca, despenada, tadinha, bicho, coisa feia, medonha. E ainda troquei 2 frangão por ela, porque eu botava ovo azul. Falei, mas acho que fiz coisa errada de novo, só pode. E nisso, não é que a bendita botou o ovo azul? Coisa mais linda do mundo. Eu dormi com o ovo do meu lado, coisa mais linda, no meu criado mudo. Que coisa mais emocionante. Coisa mais linda. Falei, uma polaca vermelhona botou um ovinho azul clarinho. E muitas vezes nós somos como a galinha, só enxerga aquilo que está do lado. A gente tem dificuldade de enxergar. E a galinha, ela enxerga para os lados só. A galinha não tem foco. Ela enxerga para o lado. E tem muita gente que é assim, enxerga a vida de todo mundo, mas não enxerga a sua vida. Enxerga o problema de todo mundo, mas não enxerga seu problema. Enxerga todas as circunstâncias, os bens de todo mundo, mas não enxerga os bens que Deus fez na sua vida. Ao contrário da galinha, nós temos que enxergar como as águias. A águia, ela enxerga de longe. A águia, ela pode enxergar a uma distância de até 16 quilômetros de distância. É um animal, é uma ave que voa alto e ela tem foco, porque ela enxerga aquilo que precisa e necessita. Ela tem foco naquilo que ela está enxergando. Eu e você precisamos ser como a águia. Ela enxerga tanto de dia como de noite e enxerga bem. E veja bem, a águia, ela é destemida, corajosa. A águia do alto, ela seleciona a sua presa e foca, e desce como uma flecha sobre ela. Quando está chovendo, a gente percebe isso, todos os pássaros se escondem. A gente vê que quando está chovendo, os pássaros se escondem, correm para os ninhos, para as árvores. A águia não. Pode escurecer, fechar o tempo, a águia sobrevoa e ela atravessa as nuvens, porque lá em cima ela sabe que o sol brilha e plana sobre eles. Eu e você, nós nunca vamos ver os restos de uma águia. Somente os alpinistas conseguem ver isso, que escalam as grandes montanhas, porque ela, quando chega ao seu fim, ela sobe ao mais alto e lá ela fica. E eu e você precisamos também ser corajosos, destemidos, para que possamos olhar, para que possamos focar e enfrentar os nossos problemas.
E às vezes nós fugimos os nossos olhares dos problemas, nós temos medo. E veja bem, este mesmo Davi, que foi escolhido por Deus, ele foi ungido com um óleo. E este óleo que ele foi ungido, nós temos ele até o dia de hoje na nossa igreja. Você que é batizado, você foi ungido com esse óleo. A pequena com certeza vai ser ungida com esse óleo. O óleo da unção dos catecúmenos que ungimos no peito e na mão. Óleo que dá a força para nós, para vencermos as dificuldades, para irmos além. Veja bem, Davi, nós conhecemos a história de Davi. Davi foi para a guerra e se deparou com o grande Golias. E o exército estava todo com medo. Imagine Golias, um homem da guerra, um homem da batalha, de grande estatura, de grande porte, que a Sagrada Escritura vai deixar claro. Aqueles outros homens do exército tinham medo de Golias, de tão forte e grande que era. Às vezes também como é o seu problema, que muitas vezes você coloca, esse problema é difícil demais, é grande demais, eu não vou dar conta. E de repente está ali Davi e Golias. Agora fique imaginando Golias olhando para Davi. É a mesma coisa de um urso polar olhar para um pinguim. Golias olha assim, mas eu vou enfrentar esse pinguinzinho? Mas se eu dar um stack nele já era. Baixinho, pequenininho. Veja bem, Golias também está julgando pela aparência. Que homenzinho pequenininho. E de repente, aquele óleo em que foi ungido Davi, aquela força que ele sabia. Por que Davi não tem medo de enfrentar o Golias? Porque ele sabe que Deus está do lado dele. Quando nós sabemos que Deus está do nosso lado, nós não temos medo. Porque Jesus diz muitas vezes, Deus diz muitas vezes, por que tendes medos? Eu estou aqui. Essa unção, esse óleo, essa força está em nós, porque Deus está conosco para enfrentar as adversidades, os problemas, as dificuldades. Eu tenho a força de superar, de passar por isso. E é o que acontece. Davi pega ali algumas pedrinhas, coloca na sua bolsa, e quem faz a obra é a força de Deus, que derruba o grande, o valente Golias. E assim também nós podemos derrubar, vencer os nossos problemas. E veja bem, o evangelho de hoje traz para nós esta visão certeira que nós devemos ter. Parar de olhar as aparências e ver aquilo que é essencial. E no evangelho, veja bem, eu falo às vezes Jesus assim, ele complica um pouco a vida da gente também. Complica. Porque aquele homem já era cego. O evangelho deixou bem claro, cego. O que Jesus faz? Jesus faz uma lama com barro, pega o barro e coloca no olho do cego. Já era cego. E agora coloca barro nos olhos do cego. O que acontece? O cego fica mais cego ainda. Já não enxergava, agora que não enxerga mesmo. Isso para recordar-nos que nós fomos feitos do barro. Adão é moldado do barro. E muitos de nós também somos como cegos de nascença. E isso que João quer dizer para nós. Que muitas vezes nós não podemos ver. Que nós não podemos muitas vezes enxergar. Igual muitas vezes estamos em casa, no lar e não conseguimos enxergar. Mas tem um outro detalhe importante. Nós não podemos enxergar, mas nós podemos ouvir. E nós ouvimos o quê? Nós devemos ouvir a voz de Jesus. Ouvir o que Jesus fala. Ouvir o barulho da sua caminhada. E é ouvindo que o cego,
ele encontra-se com Jesus. E é ouvindo o que Jesus diz a ele, que ele vai recuperar a sua visão. Este é o primeiro passo para nós. Se queremos ver, primeiro precisamos ouvir, mas aquilo que está aqui dentro do nosso coração. E Jesus diz ao cego: vai lavar-te na piscina de Siloé. É enviado. O cego é enviado a lavar-se na piscina de Siloé. Padre, o que é esta piscina? Nós a temos até hoje também, que é a nossa pia batismal. Muitos de nós já fomos lavados nessa pia. Muitos de nós ainda serão lavados, que dá vida nova, que nos faz enxergar. Mas padre, o meu batismo já aconteceu há muito tempo. Por isso que a liturgia vem ao nosso encontro. Semana passada nós falávamos da água viva. E falávamos que nós somos agora essa fonte de água viva. As águas que jorram nesta pia batismal agora jorram dentro de nós. Eu posso acessar essa água a todo momento, quando eu quiser, porque agora eu sou a fonte de água viva. Jesus nos disse isso domingo passado. Esta fonte de água viva que nos lava, nos faz novos, que tira a nossa cegueira, que nos faz ser livres. E é belo porque o cego foi, lavou-se e voltou a enxergar. Eu preciso enxergar a essência que há no outro. E às vezes nós enxergamos só os erros e os pecados. E esquecemos de enxergar aquilo que o outro tem de melhor dentro dele. E veja bem, até para fazer caridade é difícil hoje. E no tempo de Jesus também. Jesus realizou a cura do cego e os fariseus e os escribas estavam ainda bravos, contestando: como pode esse homem no dia de sábado fazer a cura? E chamam o cego, e é belo aquilo que o cego diz a eles: eu sei que eu era cego e não sou mais. Eu sei que eu sofria e agora eu não sofro mais, porque a cegueira me trazia sofrimento. Eu sei que eu era vazio, que as pessoas não queriam estar próxima de mim, perto de mim, que eu era abandonado. Agora eu não sou mais. Veja bem, agora já não sou mais, porque Jesus me deu esta luz, me deu esta vida. E nós muitas vezes nos sentimos perdidos, incapazes de ver, por causa dos nossos pecados. Porém, se eu e você permitir como esse cego, a luz de Deus irá brilhar em nós. A luz de Deus irá irradiar o nosso caminho para que possamos ir, para que possamos persistir. Padre, tenho andado por caminhos errados, tortuosos, porque você não está perto de Jesus. Este cego ficou perto de Jesus e começou a enxergar a retidão, aquilo que era certo. Jesus o livrou. Deus quer que eu e você fiquemos perto dele, perto da luz, perto daquilo que é o certo, para que possas ter vida. O caminho de Deus é belo para nós, mas muitas vezes nós é que temos a cabeça dura, que muitas vezes nós ficamos olhando para baixo, olhando para o problema, olhando para a situação, e não levantamos a cabeça por causa do peso do pecado, que muitas vezes nos incomoda. E aí vem Jesus, levanta a nossa cabeça e dá-nos luz, olhar. Olha, quanta coisa bela, quanta coisa ainda você pode viver e experimentar. Tem uma passagem bíblica muito linda de Isaías, que diz assim: aqueles que confiam no Senhor, o Senhor dá-lhe asas de águias, renovam as suas forças como uma águia. E é assim que Deus
nos vê e nos quer. Por que eu vou ficar olhando para dentro de mim pensando que sou uma galinha? Ir além, enxergar além. E é belo para nós, porque eu e você temos esta oportunidade todo dia. Peçamos a Deus esse dom e essa graça. Dá-me, Senhor, hoje, nesta manhã, um olhar, Senhor, que possa ir além, que eu possa ver, Senhor, os teus caminhos, a tua vontade para a minha vida, para a minha família, para o meu filho, para a minha filha, para os problemas que nós estamos vivendo dentro de casa. Dá-me, Senhor, luz para que eu possa enxergar os problemas que estão sufocando. Nós precisamos, Senhor, enxergar, precisamos ver aquilo que o Senhor tem de belo para nós. Conduza-nos, Senhor. Deixe-nos estar próximo a Ti, para que possa, Senhor, com esta água viva, lavar os nossos olhos, para que possamos ver com clareza. Que eu e você tenhamos esta fé, que eu e você possamos ser hoje, assim como este cego, permitir que Jesus nos faça enxergar, para que nós possamos ver aquilo que está dentro do nosso coração, não as aparências.